Bom dia. Queria recordar que temos um encontro hoje com jovens, todos jovens membros e não membros. Há pessoas que aqui não assumem a responsabilidade de jovem nem de criança, mas não participam em nenhum evento. Então eu queria dizer, jovens são todos aqueles que não são velhos como eu e que não vão à escola bíblica dominical quando é domingo. Esses são jovens. Falo o caso de Mira, o caso de Noêmia, o caso de Únia, o caso de Mabote, todos aqui. Claudina já sabe, naturalmente. Então, todos aqueles que, quando chega o tempo de pregação, não vão para a escola bíblica dominical e não é velho como eu, então, ficar aqui para a reunião chama-se jovem. Talvez vocês estão a usar o termo lá social, né? Pensam que são adolescentes. Deixem lá, quando estiverem aqui, enquanto não vão à escola bíblica dominical, se ouvir jovem, é você. Obrigado. Então temos um encontro depois do culto. Bom dia, irmãos. Bom, eu peço orações a favor da minha vista. Na verdade, isso começou na quinta-feira. Tenho tido dificuldades no olho esquerdo, mas muita dificuldade mesmo para enxergar. E ontem à noite agravou-se muito a situação. Então, peço orações a favor disso. Bom dia, irmãos. Bom dia. A minha ida a Nampula deve-se a uma consulta que eu iria fazer numa clínica e consegui fazer uns exames e usava um seguro do colega de trabalho, já que o seguro meu ainda não chegou. Mas chegou um exame que era muito gigante, né? Muito profundo, ou digamos que vai custar muito mais caro, e o seguro tem um limite, né? E esse exame não foi aprovado. Então, isso quer dizer que eu tenho que pagar com o meu próprio dinheiro, e esse exame vai me custar a 16 mil meticais. É uma espécie de, chama-se TAC, proscrição da saúde, né? Uma espécie de raio-x para verificação do meu crânio, uma coisa parecida. E como tenho enfrentado algumas enfermidades, alguns irmãos já sabem. Então, eu só quero pedir aos irmãos para que possam se lembrar desta minha petição, porque não consigo fazer a leitura, ou seja, ter acesso aos exames, porque um exame não foi feito. E, se Deus quiser, próxima sexta-feira, durante essa semana, eu conseguir esse dinheiro, poderei voltar novamente para Nampula para poder fazer a conclusão deste exame. Obrigado. Bom dia. Eu não sei se está muito audível, estou com problemas no ouvido. Então, sempre que eu falo, ainda que seja pouco, eu ouço e parece que estou a gritar, então... Tá melhor. Bom dia. Na semana passada eu não estive aqui, chamaram-me no trabalho. Fui para lá, só que na terça-feira meu ouvido esquerdo parou. Não consigo ouvir nada daqui assim. Fui para o hospital na quinta-feira e eles disseram que tenho que voltar para lá amanhã. E toda a semana passada comecei a sentir dor dessa região aqui. Na região da fossa ilíaca direita. Fui para o hospital na mesma quinta-feira também marcar consulta e disseram que podia ser apendicite. E vou para o hospital na segunda-feira para fazer as duas consultas para ver o que exatamente tenho. Então, peço oração a favor disso, a favor da minha saúde. Não estou muito bem. Não sei se consigo terminar o culto. Sinto tonturas às vezes e é isso. Bom dia, irmãos.
Tenho um pedido de oração, porque na minha faculdade estou atravessando um problema, porque mesmo tendo passado algumas disciplinas, eles afirmam que eu não passei. Acabei de receber minha declaração de notas e algumas disciplinas, cadeiras que eu passei, eles alegam que eu não passei. Então é um problema muito sério, porque a faculdade está em Maputo e também Zambésia. Eu não tenho como enfrentar necessariamente a eles viajando para lá, porque via telefônica tem sido muito difícil. E os comprovativos de passagem, que são as pautas, eu perdi, que estava no meu computador, e sofri roubo desse computador. E todo o material eletrônico que estava lá dessas pautas, que eu não havia imprimido, ficou perdido. Então estou enfrentando essa dificuldade, porque isso vai condicionar a minha passagem, ou terei que voltar a fazer mais disciplinas, que são mais anos de escola. Então peço orações para que eu ache favor da parte deles, ao tentar explicá-los, os docentes colaborarem para providenciarem as pautas. Mais anúncios? Se não temos, vou pedir que possamos nos colocar em pé, com as nossas Bíblias abertas até o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E vamos ler o versículo 35 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, 35 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, se você está aqui presente neste lugar, e você experimentou o dom da salvação e o dom da graça, você não é diferente, ou não era diferente deste cego daqui onde ensinar a sua história. Até que Jesus Cristo passou pelo local onde você se encontrava mendigando, ou tendo uma vida que não era agradável, uma vida que era blasfema até ao próprio Deus. Mas Jesus Cristo chegou diante de ti e fez-te exatamente esta pergunta: o que queres que eu te faça? E nós podemos imaginar que nós poderíamos pedir muita coisa a Jesus Cristo, e porque somos de facto necessitados de muitas coisas. Assim como este homem também, uma vez que estava mendigando, significava que ele precisava de muita coisa, mas ele apenas pediu que pudesse ver. E nós também, por mais que não tenhamos usado as mesmas palavras, mas foi exatamente isto que nós pedimos a Jesus Cristo, que ele pudesse nos trazer à vista, retornar-nos à vista, para que nós pudéssemos ver
o Evangelho da Glória. A Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado os entendimentos daquelas pessoas que não creem, para que a luz do Evangelho não possa raiar, para que estas pessoas, por sua vez, não possam ver como Jesus é precioso e para depois serem salvas. Mas Jesus Cristo chega até nós e Ele remove as escamas que nos impediam de contemplá-lo e nós conseguimos enxergar a sua beleza. E aí nós nos entregamos, aí nós nos apaixonamos a Jesus Cristo e queremos viver para sempre com Ele. Os outros evangelhos afirmam que este homem, depois dali, além de ter glorificado a Deus, ele passou a segui-lo. E nós aqui hoje também somos convidados a louvarmos a esse Deus, a esse Jesus Cristo que nos tirou da cegueira para a vista. E o povo também que ali estava, vendo tudo aquilo que estava a acontecer, por mais que aquilo não acontecesse com eles, também louvavam a Deus. E talvez a tua conversão tenha acontecido anos atrás, mas você também deve se alegrar quando novas pessoas são alcançadas, novas pessoas são restituídas à sua vista. Então vamos juntos louvar ao Senhor, usando o hino 67 do cantor cristão. Hino 67 do cantor cristão. Queremos, Santo Deus, sermos gratos a Ti e pedirmos que o Senhor se faça presente hoje, neste lugar, para que os nossos corações sejam devotados a Ti e que tudo que aqui for acontecer possa apontar para o Seu Filho Jesus Cristo e por tudo aquilo que Ele fez na cruz, em nosso favor. Queremos rogar em favor das pessoas que vão subir no púlpito para que possam trazer a Tua palavra com ousadia e autoridade. E também rogamos em favor das outras congregações que hoje se reúnem com o mesmo propósito, para que o Teu nome seja glorificado. Rogamos que o culto de hoje seja um culto que vai transformar vidas. Que as pessoas que não te conhecem, Santo Deus, hoje pela primeira vez, possam contemplar a Tua formosura, para que nunca mais possam querer largar a Tua mão. E para os que te conhecem, Santo Deus, aprofunde-nos cada vez mais, enraize-nos no Senhor e nos ajude a crescermos no conhecimento e na graça do Seu Filho Jesus Cristo.
Iremos orar e agradecer, deixando na mão do seu Filho Jesus, no Salvador. Amém. Hino 123 do cantor cristão. Hino 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores venceu. Ele sem sangue lavado, com roupas que dão a paixão, os pecadores remidos e perante seu Deus onde estão. Sentados, chegamos ao tempo de testemunhos e oração, onde o nosso irmão Sérgio vai orar. E vou convidar os irmãos membros que têm alguma coisa para testemunhar dentro da igreja, para que possa subir em frente e nos dar o seu testemunho. Depois, o nosso irmão Sérgio vai orar. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos também por nosso casamento que aconteceu no domingo. Não foi fácil, mas pela ajuda dos irmãos conseguimos. Muito obrigado.
Então, eu tenho um testemunho familiar, mas eu quero achar liberdade para testemunhar, porque nós sempre temos orado a favor dos nossos familiares, pelo bem deles, espiritual e também de saúde deles. Nessas semanas que se passaram, foram descobertas coisas muito terríveis, horrificantes, na relação da minha mãe com o seu pai. Eles têm 9 anos, ou tiveram 9 anos de casados, na verdade não oficialmente. Eles não são cristãos, mas eles se uniram e nós acreditamos necessariamente que eles estiveram juntos e era uma união de fato, não é? Pessoas com propósito, talvez no final, como em algum momento se comentava que eles iriam se casar. Entretanto, de um dia para outro, foram despertadas coisas para fora que aquele pai vinha fazendo, na verdade, porque vinha maltratando na mamãe de forma assim, clandestina, burlando. Ele esteve exatamente ali no quintal, roubando ela, não porque ele tinha se casado dela, não porque ele considerava ela necessariamente como sua própria esposa, mas estava ali exatamente extraindo, vivendo em casa dela e roubando ela, inclusive, valores monetários, de valores bem avultados e dando, inclusive, promessas de trabalho, que necessariamente ele nem estava a trabalhar. E ele tinha também outras mulheres fora que conseguia gerir ao mesmo tempo com a mamãe, uma média de 12 mulheres. Ele conseguia gerir necessariamente essas todas, do mesmo jeito como conseguia gerir na mamãe. E essas coisas todas saíram de um dia para fora e foram coisas muito horríveis e que não podem ser exprimidas. Então, foi para mim graça, de fato, por parte de Deus, por ter exposto este segredo que maquinava no coração dele e que não sabemos até onde ele poderia chegar com ela, podia prejudicar a saúde dela ou fazer qualquer coisa que podia expor a vida dela em risco. Então, eu quero agradecer a Deus por ter exposto essas coisas todas e ter se aprendido também, com o que realmente acontece quando as pessoas não usam a Cristo como sua fonte de vida para discernir com quem devem ficar. Então, para mim, expresso gratidão a Deus por ter se aprendido no meio de tudo isso. Também quero expressar gratidão a Deus o fato de, na semana passada, ter me encontrado angustiado por minha faculdade, mais uma vez. Há um ano que eu venho solicitando a declaração de notas. Eu não estava a ter sucesso e eu só tinha que ir para Maputo ir levantar essa declaração. Eu não via quem poderia me ajudar lá. Entretanto, nós oramos, eu com minha esposa. Um dia depois da nossa oração, alguém voluntariou-se sem pedir que ele poderia fazer. Simplesmente comentei esse assunto, ele voluntariou-se e foi fazer com toda a vontade, e até sexta-feira eu já tinha minha declaração nas mãos e tive minha situação escolar assim patente, né? Onde eu realmente me encontrava em relação às disciplinas.
Então, essa foi uma das respostas da parte de Deus, bem clara para mim, foi de fato momentânea. Depois que eu orei intensamente com aquilo, eu com minha esposa me lembro muito bem ter citado na manhã as nossas orações, e de fato, horas depois, isso se manifestar de uma forma bem clara. Então, agradeço a Deus por ter livrado a mim, por estar perto. Amém. Bom dia, irmãos. Bom, acho que depois de 5 meses estamos de volta. Desta vez não foram 3 meses, mas 5. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela nossa viagem. Na quinta-feira saímos da ilha de Moçambique para cá. Infelizmente, com algumas condições de viagem não muito claras, porque o carro não estava lá muito bem e ainda continua. Mas ainda assim Deus assegurou-nos e chegamos cá, graças a Deus, e até o momento tudo está a correr da melhor forma possível quanto aos objetivos da nossa viagem. Para os que nos conhecem, é viagem de compras. Exatamente isso. Então, quero agradecer a Deus por isso. Mas também levantei-me porque quero agradecer por uma coisa que aconteceu, na verdade que vínhamos orando, pela qual desde 2021, eu e minha esposa, e aconteceu no dia 28 de setembro. Carlton, não sei onde está, talvez esteja noutra sala, talvez se lembre desse dia. Dia 28 de setembro, o que é que te lembra? Então, foi um dia em que um dos nossos pedidos de oração se concretizou. Também orávamos por ti, Carlton. Em 2021, nós, na verdade, eu anotei em um papel de oração, em um cartão de oração. Estávamos a orar para que o meu irmão mais velho encontrasse uma esposa que fosse cristã, e em 2021 passamos a orar até que praticamente nos esquecemos de quantas vezes oramos e o cartão ficou perdido. Recentemente, na semana passada, enquanto minha esposa organizava a casa, encontrou o cartão e deixou na mesa. Eu ainda estava no trabalho. E quando voltei, ela deixou de propósito, claro. Quando voltei, notei o cartão e estava lá, e nós não tínhamos agradecido a Deus por uma coisa que já tinha acontecido no dia 28 de setembro do ano passado. Então, queremos agradecer a Deus por isso. Ele encontrou uma esposa, graças a Deus, cristã, e desde este dia até agora estão casados. Então, quero agradecer a Deus por isso. Obrigado. E também a minha esposa, que encontrou o cartão. Ok, então vamos inclinar nossos rostos em oração. Eterno Deus, estamos aqui, Pai, reunidos para te adorar, para te glorificar, para te louvar, para te render graças por inúmeras maravilhas que os nossos irmãos aqui partilharam, para especialmente te agradecer porque não estávamos em condições daquele cego de Jericó, que gritou por ti e o Senhor o abriu a visão. Nós nos identificamos com este cego, porque outrora nós também nos encontrávamos nesta condição miserável e blasfema em relação a ti, Senhor. Te agradecemos porque tu ouviste nosso grito e nós simplesmente conseguimos gritar porque o Senhor tocou e nós gritamos e o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, perdoa os nossos pecados e tem nos santificado e nos mantido, Senhor, firmes, apesar de algumas quedas, que nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor. E como o Senhor é nosso advogado, e nós também confessamos nossos pecados a Ti, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer dia após dia as armadilhas do diabo, para que não venhamos, Senhor, desfalecer na fé. Somos gratos, Senhor, por causa dos testemunhos que aqui foram partilhados
Somos gratos por causa de votos do matrimônio do nosso irmão Bernardino com sua esposa. Somos gratos porque é algo que talvez na mente deles não esperavam, uma coisa tão especial, tal como aconteceu na semana passada. Também somos gratos por causa do livramento do nosso irmão, da família do nosso irmão Raka, da sua mãe, com este senhor que tinha intenções malignas, mas pela tua graça o Senhor expôs aquilo que era feito em oculto, e esta família foi liberta e aprendeu com esses erros. E também somos gratos por causa desta questão da declaração do nosso irmão Raka, a qual ele simplesmente não tinha como viajar para Maputo, mas prontamente surgiu alguém que se doou para poder ajudá-lo em todo esse processo da declaração. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido alguém que cuida de nós em mínimos detalhes, até em coisas que para nossa mente já tínhamos esquecido, como é a questão deste cartão de pedidos de oração da família Cel, que o Senhor providenciou para que a esposa pudesse encontrar este cartão e eles se lembrassem de agradecer desta providência que o Senhor operou na vida desta família, especialmente ao irmão mais velho do irmão Cel. Somos gratos porque é o Senhor quem providencia uma boa esposa. Os pais simplesmente podem dar riqueza, mas é o Senhor quem providencia uma esposa virtuosa, uma esposa que de fato seja firme na fé cristã. E é a nossa oração também para que o Senhor possa providenciar para nós outros que ainda estamos nesta busca, para que não nos deixes também seguir as nossas paixões desenfreadas, mas que possamos analisar, meditar, analisando, olhando tudo de acordo com a sua Escritura Sagrada, Pai. Queremos, Pai, também te agradecer por causa de proteger esta família que durante a viagem, apesar do carro apresentar alguns problemas, o Senhor os guardou e chegaram em segurança cá em Nampula. Queremos também rogar a Ti para que possas ter compaixão deles e possas os guardar do seu regresso, para que não haja nada de mal com o carro e prontamente possam também regularizar essa questão do seu carro, Pai. Queremos também, Pai, aqui suplicar a Ti a favor da nossa irmã Francelina, que tem servido a Ti, Senhor, com muito zelo neste programa de Círculo de Leitura Bíblica, que de fato tem sido uma bênção para as comunidades que se encontram em zonas rurais e carecem, Senhor, do impulso, de um acompanhamento, e surgindo pessoas assim que têm, Pai, prontamente esse voluntariado para servir em prol da proclamação do Evangelho, do incentivo da leitura da Tua Palavra. É muito bom, é muito vantajoso para estas comunidades. Também queremos orar para que o Senhor possa abranger não só essas comunidades que se encontram longe da nossa congregação, mas que o Senhor também possa abranger a nossa congregação, para que também tenhamos núcleos de leitura bíblica cá na nossa congregação, para que a sua igreja também possa crescer no conhecimento da tua palavra. Queremos orar para que o Senhor possa proteger a irmã Francelina de todo o trajeto da sua viagem, que o Senhor possa guardá-la e volte em segurança e faça mais viagens em segurança para a honra e glória do seu santo nome. Queremos também, Pai, lembrar do nosso irmão Stélio, que também tem se voluntariado para servir de forma exaustiva em prol da propagação da sã doutrina do Evangelho, por meio de leituras de livros que nos ajudam a conhecer mais, a entender mais a fé cristã. Queremos rogar a Ti para que possas guardar este irmão também de todas as suas viagens, para que ele possa efetuá-las de forma segura e regresse
no convívio com os irmãos aqui, são e salvo. Queremos também, Pai, suplicar a Ti, porque é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem dá a saúde, e é o Senhor também quem tira a saúde. Queremos rogar para que o Senhor possa restaurar a saúde da nossa irmã Odete, que se encontra enferma, muito doente neste momento. E suplicamos para que o Senhor possa estender a Tua mão e sare, Senhor, as enfermidades que acometem a esta irmã, para que ela possa se recuperar o mais rápido possível, para que no próximo encontro nós possamos nos alegrar ao vê-la melhor. Queremos também orar a favor da nossa irmã Helena, que se encontra neste exato momento também enferma, debilitada a sua saúde, e rogamos a Ti para que possas segurá-la, para que possas curá-la, para que o Senhor possa aliviar as suas dores, aliviar as suas enfermidades, para que ela consiga, Senhor, participar deste culto até o final, sem ter que se ausentar por causa dessas enfermidades. Restaura a sua saúde por meio deste culto, restaura a sua saúde, e que possamos, Senhor, nos alegrar ao ver ela melhor. Queremos, Pai, também suplicar a Ti a favor da nossa irmã Zaida, que tem esses problemas de vista, que tem causado enxaquecas, e suplicamos a Ti para que possas providenciar meios possíveis para que ela também consiga fazer o tratamento, os exames necessários, para que ela também melhore e recupere, Senhor, a sua saúde. Queremos, Pai, suplicar também, te agradecer por causa dos exames que eu consegui fazer durante esses dias que eu esteve cá em Nampula, que para mim seriam impossíveis se não fosse por causa desta oportunidade que o Senhor me deu, e por meio desta oportunidade consegui fazer os exames que para mim jamais conseguiria fazer se não tivesse em alguma seguradora ou algum trabalho que pudesse providenciar esses cuidados clínicos, Senhor. Te agradeço e suplico a Ti para que possas me ajudar, de modo que eu consiga, durante a semana, o valor necessário para que eu possa completar os exames que faltam para serem feitos. Pai, quero também suplicar a Ti a favor do nosso irmão Raka, que o Senhor possa manifestar a Tua graça, manifestar a Tua compaixão, para que ele possa achar favor aos olhos desses docentes que estão, de fato, equivocados em relação a essas disciplinas, que o Senhor possa tocar os seus corações e eles possam se compadecer do irmão Nraka, reconhecendo o esforço que ele fez de estudar durante muitos anos. E nós reconhecemos que será desafiador ele continuar estudando novamente as disciplinas que ele já fez. Por isso, Pai, entregamos a Ti para que o Senhor possa providenciar meios que ele possa encontrar favor nos olhos desses docentes, eles se compadeçam, Senhor, dele e possam graciosamente agir com misericórdia. Queremos, Pai, orar a favor da sua igreja, suplicando a Ti para que possas transformar vidas, converter pessoas, tocar almas que ainda não foram atingidas na Tua congregação, para que mais almas possam ir a Cristo Jesus, sendo libertas, Senhor, da escravidão do pecado, sendo, Pai, libertas, Senhor, da condenação eterna. Queremos orar a favor da pregação que dentro em breve teremos, para que possa ser, Senhor, uma pregação que possa, de fato, enriquecer, nutrir os nossos corações, e saiamos aqui, Senhor, cheios da Tua graça, cheios da Tua palavra, e possamos, Senhor, partilhar para aqueles também que precisam. Pai, queremos entregar a Ti essas súplicas, na esperança que o Senhor tem ouvido as nossas orações, e o Senhor responderá no momento oportuno, porque o Senhor é que sabe quando e como vai agir. Pai, queremos entregar a Ti as nossas súplicas, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos colocar em pé. E vamos entoar o hino 110 do Inário Verde. Hino 110 do Inário Verde. Chegamos agora ao tempo de livre participação. Vamos convidar o nosso irmão Zarito para este momento. Bom dia, queridos irmãos. Vou convidar os irmãos a abrirem. Vamos ler dois textos, Gênesis capítulo 4, versículo 7 e Ezequiel 37, versículo 10. Gênesis 4, versículo 7. Diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ezequiel 37, versículo 10.
Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Até a nossa leitura. Aqui na África, existem muitas formas que os africanos inventaram para pegar um macaco. Nós sabemos que macaco é um animal que faz muito mal para os camponeses, né? Eles chegam na machamba e quando vê que o produto está bom, está pronto, eles começam a danificar, a roubar o produto. Inclusive nós temos uma canção, não sei se os irmãos conhecem, que nós sempre cantamos quando estamos na primeira, segunda classe, terceira classe, e diz, na machamba do papá, onde viu o macaco, uma coisa dessa de que o macaco levanta o rabo e rouba maçaroca na machamba, né? Então, nós sabemos que o macaco é um animal que prejudica as machambas de qualquer africano. Então, por causa disso, uma das maneiras que os africanos inventaram de pegar o macaco, eles colocam uma riba, um pau muito forte e amarram naquele pau uma corda de 3 metros. E na ponta daquela corda, eles levam o saco e colocam lá o produto que o macaco mais gosta, dentro do saco. E amarram no céu da boca daquele saco, na medida da mão do macaco. Então, eles deixam lá o saco, e quando o macaco percebe que lá dentro tem algo que eu gosto e sente aquele cheiro, ele vai lá e mete a mão dele lá para pegar os graus que lá contém naquele saco. Só que quando o macaco tira a mão, já a mão não sai, a mão do macaco, porque o céu daquela boca foi amarrado pela corda conforme a medida da mão dele. Apenas o macaco pode se livrar enquanto ele deixar aqueles graus assim e depois sair. Só que o macaco, quando pega algo, ele não deixa. Então ele tenta sair com os graus e ele não consegue, porque a boca do saco amarrado foi realmente na medida daquele macaco. Quando o dono aparece, o macaco fica desesperado, começa a fazer estrelas, começa a fazer viroletas, começa a fazer taekwondo, começa a fazer qualquer arte marcial no sentido de desespero. E porque ele sabe que aqui eu serei morto. Mas simplesmente ele só poderia deixar aquele grau e depois sair no céu daquela boca. E ele não consegue fazer isso, porque ele quer fugir, quer sair, se livrar com os graus na mão. E isso é uma ilustração muito clara quando se refere aos pecadores, né? Que o pecado em si é muito sagaz, é muito sutil, é muito poderoso no seu engano. E não importa qual seja o tamanho do pecado, simplesmente basta ele conquistar a mão do ser humano. Ele não deixa até que o pecado mate o ser humano. E antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus o avisou que você deve fazer o bem. Se não fazer, lembre-se que o pecado está na sua porta e bate. O desejo do pecado é de conquistar. E pecado, basta apenas encontrar só uma pequena brecha, ele vai cobrar do ser humano a sua recompensa, que é a morte, né? Apenas o homem precisa ceder só um pouco, que o pecado vai danificá-lo bastante. E Deus avisou a Caim que ele não deveria brincar com o pecado, ele não deveria se enamorar do pecado, ele deveria ter uma postura de combate, porque Deus disse: tu deves resistir ao pecado. Só que o homem natural, como qualquer um, não consegue fazer isso. Mas a Bíblia nos diz, de outra vertente, de que
nós, como cristãos, né, nós somos chamados para o combate. Nós somos chamados para a guerra. É interessante que o ser humano nasce chorando fisicamente no sinal de vida, mas aos olhos de Deus, ele nasce como um nato morto espiritualmente. Todos os homens, exceto Adão primeiro, que foi gerado em vida em todos os sentidos, espiritual e fisicamente. Também Jesus, em todos os sentidos. O resto dos homens nascem com um sentido em outra parte morta para os olhos de Deus. Para nós, podemos descobrir que a criança tem vida na medida que ela chora e faz algum movimento. Mas para Deus, todos nascem realmente mortos em seus delitos e pecados. Mas, da mesma maneira que o sinal de vida de uma criança, né, quando a criança nasce, a primeira coisa que ela quer fazer é comer, né, ter leite na sua boca. Mas nós, enquanto somos nascidos espiritualmente, existe algo que marca um verdadeiro cristão que foi regenerado, que foi trabalhado pelo Espírito Santo. E o texto que nós lemos, segundo o texto de Ezequiel 37, versículo 10, é interessante que diz, na visão de Ezequiel, no Vale dos Ossos, ele profetiza, ele diz que os ossos foram revestidos de carne e depois apareceu dentro deles o Espírito. Quando o Espírito entra naqueles corpos, a Bíblia diz que houve um enorme exército. Era um exército grande, né? E essa palavra exército não é um acaso, é exército mesmo, não no sentido de quantidade de multidão, porque em todas as palavras que eu pude ler, pelo menos 10 partes de versículos que Ezequiel fala de exército, ele fala, na verdade, de exército de batalhões, de militares. Então, esta aqui não é exceção. Só para nós entendermos que a primeira marca de quando um cristão, quando o ser humano é atingido pelo Espírito Santo, diferentemente do bebê que quer leite, ele quando nasce espiritualmente, ele nasce e logo ele entra em pleno combate, em plena guerra. E aqui o texto diz, quando o Espírito Santo entra, há um exército. E eu quero chamar a atenção para os irmãos que nós somos uma igreja militante. Somos uma igreja que somos chamados a combater, a lutar, a guerrear. Esse é o primeiro sinal de que esse realmente nasceu de novo. Na medida que quando ele abre os olhos espiritualmente, não que ele queira leite em primeiro lugar, mas ele percebe que há um inimigo na sua volta. E um dos piores inimigos que ele combate é o próprio pecado. Ele já não sente aquela atração que ele tinha antes do pecado. E com isso, ele deve desenvolver esta luta constante contra o pecado. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui à igreja, né, aos irmãos, que talvez alguns de nós já esquecem que está em combate, em guerra. E nós precisamos voltar ao combate contra os pecados que nos assediam de fora, contra o orgulho, contra palavras maldosas, contra a inveja, contra o ciúme. Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós quando nós não nos utilizamos dele para combater contra o pecado. E o Espírito Santo está dentro de nós para ativar a nossa consciência a essa realidade que nós precisamos ter, que é do combate contra o pecado. Nós deveremos ser marcados de cristãos que lutam frequentemente com seus próprios desejos, com seus próprios pecados. Não devemos nos acomodar enquanto um pecado passeia em nossa consciência, passeia em nossos lábios, passeia dentro de nós, bate porta para hospedar dentro de nós. Precisamos combater. Então eu gostaria de deixar um desafio, uma pergunta. Será que na sua vida diária tens feito este combate contra o pecado na sua consciência, nas suas palavras? Será que pesa? O pecado vai
quando se deparas com o pecado, será que isso pesa na sua consciência? Ou você vai diante de Deus e luta contra os seus próprios pecados? Você sabe e reconhece que tem certas fraquezas e você combate contra esses pecados? Se essa não é a realidade, então deixa eu encorajar primeiro que o Espírito Santo habita em nós, ele está em nós para nos ajudar a vencer os nossos pecados. Ele está dentro de nós para nos ajudar, porque essa é a marca de que você nasceu de novo. Quando realmente você combate contra o pecado, contra os seus desejos, mas quando a tua consciência não te alerta, alguma coisa não está bem. Então precisa voltar e dizer: Deus, por favor, me converte e me dá o teu Espírito Santo para eu fazer parte da igreja militante da qual somos chamados a combater e para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado. Muito obrigado. E chegamos ao tempo de trazermos as nossas ofertas e chamarmos o pregador do dia, que é o nosso irmão Carlton. E para isto vou pedir que a igreja possa colocar-se em pé com os nossos inários, inário verde, hino 94. Hino 94 em pé. Que
Senhor Deus, nosso Pai, chegamos na Sua presença nesta manhã, agradecendo pela Sua palavra, por tudo que nós ouvimos até aqui. Rogamos para que o Senhor, seja neste momento de pregação, que seja o Senhor a falar conosco por intermédio da Sua palavra. Ajude-me, Senhor. Reconheço que sou um homem fraco, um homem que não merece estar aqui a pregar a Sua palavra, mas o Senhor é gracioso, misericordioso e nos concede esta oportunidade de juntos falarmos da Sua lei, da Sua palavra, Pai. Enquanto estivermos a meditar, rogamos, Pai, o Espírito do Alto que possa estar nas nossas vidas. Sabemos, Pai, que sem o Senhor abrindo os nossos olhos, não teremos essa capacidade. Então, capacite-nos, guarde esta semente dos nossos corações, de modo que possa dar frutos que vão promover a honra e glorificação do Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir nossas Bíblias até o livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver versículo 7 até 13. Apocalipse, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 até 13, que fala sobre a igreja de Filadélfia. É um texto que tive oportunidade de partilhar num culto da quarta-feira e também participação livre, e hoje decidi desenvolver como pregação. E, como eu disse, a carta. Vamos ler primeiro Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Na terra. Versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema da mensagem é Filadélfia, uma igreja exemplar. Antes, quando nós meditávamos sobre as cartas de Apocalipse, tínhamos lá um exercício, e o exercício foi de memorizar as 7 cartas e em ordem. Não sei, pelo menos aos que participam no culto da quarta-feira, se podemos fazer isso, esse exercício. Dissemos que a primeira carta, nesse caso de Apocalipse, é para a igreja de... Todos podemos responder. Éfeso. A segunda carta é para a igreja de Esmirna, sim. A terceira carta é para a igreja de... Como? Não.
Pérgamo, sim. A quarta carta é para a igreja de Tiatira. Não está com a Bíblia aberta, né? Ok. A quinta carta, Sardes. A sexta, Filadélfia, que é essa. E a última, Laodiceia. Estão de parabéns. Parabéns mesmo. Ok, então, como eu disse, hoje vamos meditar a sexta carta, que é para a igreja de Filadélfia. E acerca dessas cartas, como todos nós sabemos, o próprio livro também foi escrito pelo apóstolo João. E essas cartas foram endereçadas, nesse caso, às 7 igrejas da Ásia Menor, que atualmente é Turquia. E essas cartas tratam de algumas situações específicas, mas também servem de um ensinamento para toda a comunidade cristã. Significa que as cartas fazem um diagnóstico daquilo que é a realidade das igrejas, e hoje nós podemos usar essas cartas como igreja para o nosso crescimento e para a nossa vida com Deus. E como eu disse, a igreja de Filadélfia é uma igreja exemplar, que nós não constatamos nenhuma repreensão. E sendo uma igreja modelo, sendo uma igreja exemplar, acredito que de alguma forma pode nos ajudar. Eu acredito que cada um de nós tem esse desejo de nós sermos uma igreja que ama a Deus, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que honra a esse nosso Deus. Então, a igreja de Filadélfia, de facto, é um exemplo. Nesta mensagem do dia de hoje, apresento 3 pontos. O primeiro ponto é como Jesus se apresenta à igreja, e particularmente essa igreja de Filadélfia. O segundo ponto que nós vamos tratar é o exemplo, nesse caso da igreja de Filadélfia, aquilo que nós podemos aprender deles. Como é que era a igreja de Filadélfia e o que nós podemos aprender. E o terceiro e último ponto, vamos ver as promessas que Jesus dá à igreja de Filadélfia, que também podemos aproveitar. As promessas que Jesus concede, dá a uma igreja exemplar. Então, vamos começar com o nosso texto, e eu vou pedir que estejamos com as nossas Bíblias abertas e verificando bem o nosso texto que nós vamos meditar, que é o livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7 até 13. Então, o versículo 7 mostra a apresentação de Jesus. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus, ele se apresenta como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, e também aquele que tem as chaves de Davi, que nós podemos deduzir como soberano. Sobre a santidade, nós sabemos, nós temos essa oportunidade de estudar os atributos de Deus nos sábados. Irmão Zarito, ele estava a dizer que a santidade de Deus é o único atributo onde Deus fala 3 vezes. Não sei se tem, pelo menos eu não vejo na Bíblia, ele também disse que não tem isso. Justo, justo, justo. Ou amor, amor, amor. Não que esses atributos não sejam importantes, com certeza são. Mas a respeito da santidade, nós olhamos 3 vezes. Santo, 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 como em Isaías. E a questão de santidade, como muitos de nós sabemos, significa separado. Nosso Deus, ele é santo, ele é alguém separado. E eu gosto de J.I. Peka, não sei se estou a pronunciar bem. Ele diz que a questão de santidade é mais do que separado. Santidade significa único. Nesse caso, Deus é único. E não tem outras pessoas, não tem outros seres que são como ele.
Deus até diz que até os anjos ele consegue detectar imperfeições, porque Deus é santo, santo, santo. Deus ele se apresenta santo, nesse caso a igreja de Filadélfia e a igreja de hoje, para nós sabermos que para nós não nos apresentar a Ele como nós queremos. Às vezes as pessoas perdem essa ideia, esse senso da santidade de Deus e chegam a Ele como querem. Nós não devemos nos achegar a Ele como nós queremos, porque Ele é santo. Eu às vezes fico a imaginar sobre o templo no Antigo Testamento, aquela reverência, aquele temor que o povo tinha diante de Deus. Como eu disse, a lei de Deus, quando ela era lida, o povo se colocava de pé, o povo não ficava sentado a ouvir a palavra de Deus. Não estou a dizer que hoje é necessariamente errado, mas pelo menos estou a transmitir aquilo que acontecia no templo, no Antigo Testamento. O povo ficava de pé, ouvindo aquilo que é a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é a palavra de Deus e Deus é santo. E no tabernáculo não havia lá brincadeiras, não havia lá diversões, festas como hoje acontece. O tabernáculo era um sítio de adoração a Deus, mostrando que Deus ele é santo. E pessoas que brincaram com Deus, essas pessoas experimentaram a fúria de Deus. Como aquele rei que, pelo fato de ser rei, pensou que poderia entrar no templo e a Bíblia diz que apanhou lepra. Então, Deus, como eu disse, se apresenta como santo para nós termos essa convicção, essa noção de que estamos diante de um Deus que odeia e castiga o pecado. A segunda forma como Deus se apresenta, conforme a nossa leitura, ele é verdadeiro, é original. Quando Deus se apresenta a essa igreja de Filadélfia como verdadeiro, foi numa época, como hoje também, em que havia muitos deuses. Cada pessoa poderia fabricar o seu Deus. E aqui ele diz que é o Deus verdadeiro. E eu gosto de Paulo, não só Paulo, Jeremias, Isaías também mostra isso quando fala de ídolos, que essas coisas que vocês consideram deuses, na realidade não são deuses, porque há só um Deus e um só mediador entre os homens, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Então, Deus é verdadeiro. É por isso que, se alguém quer estar na verdade, o caminho é Cristo. Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A verdade está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que ele se apresenta assim à igreja de Filadélfia. E ele também se apresenta como soberano. Quando ele diz, no nosso trecho, que tem a chave de Davi, e diz: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E sobre a chave de Davi, este texto mostra, nós podemos ver em Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15 até 25, sobre a história lá de Eliaquim, mostrando de fato que, simbolizando a respeito de Cristo, que ele é o mediador nesse caso. Ele é soberano, ele tem as chaves, ele está no controle de todas as coisas. A igreja precisa entender que o cabeça é Cristo. Cristo é soberano. Cristo tem as chaves. Cristo ele não presta contas a ninguém. Cristo não está sujeito a nada. Cristo faz aquilo que é de acordo com a sua vontade, e a sua vontade é fazer a vontade do Pai. Então, o que este trecho nos mostra quando diz que ele tem as chaves? Quando ele abre, ninguém pode fechar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Eu olho de muitas formas. Primeiro, quando Deus abre a porta, nós
ele abriu a essa igreja de Filadélfia e eles experimentaram esta salvação. E Deus também estava disposto a abrir essa porta para aquelas pessoas que confiavam nele. Isso nos mostra que quando Deus abre a porta, nesse caso que dá acesso direto a Deus Pai, quando Cristo abre a porta, ninguém tem o poder de fechar. Quando Deus, ele quer salvar uma pessoa, ninguém tem o poder de fechar. Eu estava a ler sobre um sermão de Charles Spurgeon, que ele pregou numa noite do dia 4 de setembro de 1855. E uma parte deste sermão, ele diz que quando Deus chama pecadores a vir a ele, eles virão. E nada, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, pode impedir que eles venham. E é verdade, porque Deus abriu a porta. Então, Deus se apresenta como aquele que tem as chaves, e quando abre, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém abre. No sentido de que, como forma de aplicação, uma das formas de aplicação, quando Deus quer salvar uma pessoa, essa pessoa é salva. E olhando no caso de aqueles que são filhos da ira de Deus, às vezes homens tentam manipular por métodos mecânicos para forçar a salvação. Isso acaba em frustração, porque a salvação é obra do nosso Deus. Então, vamos ir no nosso texto, no assunto que é o exemplo mesmo da igreja de Filadélfia. Mas tínhamos que fazer essa introdução que mostra sobre a apresentação de Jesus. Então, versículo 8 diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, que nós acabamos de falar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma das coisas que eu admiro nessa igreja de Filadélfia foi o fato deles dependerem de Deus. Jesus, ele diz que você tem pouca força. E nós sabemos que, sim, naquela igreja de Filadélfia, tinha lá pessoas pobres, pessoas que eram escravas, e eles reconheciam que nós aqui temos pouca força. E por saberem que tem pouca força, a única esperança era se apegar ao nome de Cristo. É por isso que o próprio Deus diz que e não negaste o meu nome. Eles se apegaram a Jesus Cristo. Apesar das limitações que eles tinham, eles eram fiéis à palavra de Cristo. Eles não negaram o nome dele, como eu disse anteriormente. A igreja exemplar é aquela igreja que não é orgulhosa. É aquela igreja que reconhece que nós somos fracos e dependemos da graça e misericórdia de Deus. Muitas das vezes a igreja tem aquela tentação de se achar que de se achar que são melhores adoradores. A igreja sofre aquela tentação de pensar que nos céus só seremos nós, será a nossa denominação. A igreja tem aquele medo, aquele receio de pensar que não tem outros como nós é que estamos mais perto de Deus. É por isso que eu gosto de Deus, porque diante dos israelitas, ele dizia que, olha, o meu nome é adorado entre as nações, que vocês não são os únicos adoradores, mas há pessoas, nesse caso gentios, que adoram o nome de Deus. Eu gosto como Deus humilha o povo de Israel. Se nós formos a ler o ministério de Cristo, as palavras de admiração, os elogios que ele fez, foi para pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Olhamos aquela mulher que o próprio Jesus disse que em Israel não viu uma fé como esta.
Aquela mulher não foi uma mulher de Israel. Olhamos aquela história de acho que foi bom samaritano, aquele senhor que foi batido com malfeitores. Passaram lá muitas pessoas, mas foi um samaritano, alguém que tinha até preocupações dele, mas ele acabou anulando o seu plano para cuidar daquela pessoa que foi batida, né? Que foi danificado com aqueles malfeitores. Olhamos a história daqueles leprosos que quando foram curados desapareceram, mas quem voltou não foi alguém judeu, foi alguém que não fazia parte de Israel. São várias histórias que eu poderia trazer onde Cristo elogia a fé de pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Para o que é isso? Para nos mostrar que às vezes nós podemos pensar que somos únicos, como os judeus, como os fariseus, que se achavam que nós, quando se fala de Deus, se Ele quer transmitir a primeira coisa, primeiro somos nós, depois as outras pessoas. Não é possível Deus revelar a pessoas sem passar por nós. Deus eliminou este ponto. Então, nós temos que ser humildes, temos que reconhecer que somos fracos, nós devemos reconhecer que temos pouca força, porque quando nós reconhecemos que somos fracos, buscamos a força que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém pensa que é forte, essa pessoa não precisa de auxílio, não precisa de ajuda, mas nós precisamos. E muito mais, nós que defendemos a doutrina, a salvação pela graça. A salvação pela graça, as doutrinas da graça nos humilham, nos mostram de que nós não somos nada, apesar de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nada em termos de salvação, de que nós, se somos salvos, é pela graça de Deus. E essa é a razão de nós confiarmos em Deus. E a segunda coisa que nós podemos aprender, que podemos seguir como exemplo para essa igreja de Filadélfia, foi de guardar a palavra de Deus. E o texto diz isso, diz que sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O texto diz isso, versículo 10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora de provação que está para vir sobre todo o mundo. Então, o texto aqui nos mostra bem claro de que eles guardaram a palavra de Deus. Nós também somos chamados a guardar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está disponível, diferentemente do Antigo Testamento, onde a lei, de facto, era difícil, né, o acesso. Hoje Deus é gracioso para conosco e Deus, ele disponibiliza a palavra de Deus nas nossas mãos. E devemos, sem dúvida, nos aproximar dela, meditar e guardar nos nossos corações. A palavra de Deus, nós devemos olhar não como os católicos olham, né? Onde tem aquelas categorias, tem lá o clero, né? Ou as pessoas que são que têm competência, como eles dizem, de manejar a palavra de Deus. E isso não deve acontecer, porque a palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. Para guardarmos, é necessário que nós ouçamos esta mesma palavra. E cada pessoa pode se aproximar da palavra de Deus, pode ler, pode conhecer a Deus. Sem dúvida, podemos aproveitar de outros irmãos que podem nos ajudar a interpretar, a entender, mas nós, em oração diante de Deus, podemos compreendê-la e seguir aquilo que Deus nos diz na sua palavra. E como eu gosto de dizer, quando alguém, de facto, em oração, se aproxima da palavra de Deus, Deus não falha.
Deus revela a pessoa. Deus faz a pessoa conhecer Ele. Deus não é mentiroso. Alguém mesmo preocupado que ora a Deus, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a sua palavra. Eu quero te seguir. E gasta tempo em buscar a esse Deus e a sua palavra. Deus infalivelmente se revela a essa pessoa. Então vamos aproveitar esta palavra. Por que eles se apegavam à palavra de Deus? Por que eles se apegavam à voz de Deus? É porque eles sabiam que era a única forma de crescer espiritualmente. Era a única forma de eles andarem no caminho de Deus. Às vezes nós pensamos que temos outros métodos, temos outras alternativas fora da palavra de Deus. Temos outras estratégias e hoje temos, de facto, muitos livros, talvez 10 passos para nos vencermos, para nós sermos espertos. Eu não estou contra a leitura deste livro. Até, por exemplo, os muçulmanos têm aquele livro dele, né? O Alcorão. Há cristãos que lê mesmo o Alcorão, não para seguir, né? Mas para entender e conseguir evangelizar. Não que sem isso a pessoa não vai evangelizar os muçulmanos, né? E eu não estou contra a pessoa lendo isso. Mas a coisa importante é a palavra de Deus é suficiente. Este é um ponto muito importante que deve ficar na nossa mente. Nós não precisamos de outras ferramentas para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. É por isso que Timóteo diz, toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Significa que a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa santificação, para a nossa vida com Deus. Não precisamos de outras coisas. E a palavra de Deus ela nos revela o Evangelho. O Evangelho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, quando nós olhamos, por exemplo, Romanos capítulo 1, diz que é o poder de Deus para a salvação. Significa, para a nossa salvação, o Evangelho é o único meio. Deus usa o Evangelho para a nossa salvação. E é essa razão que essa igreja de Filadélfia se apegava à palavra de Deus, porque a palavra revela o Evangelho. O Evangelho é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Então, vamos passar para o último ponto, que são as promessas. Continuando com o nosso texto. Antes da promessa, tem última coisa que é muito importante. Vimos que eles, aquilo que é exemplo, né? Dependiam de Deus. A segunda coisa, eles guardavam a palavra de Deus. A terceira coisa que eu admiro é o fato deles ser evangelistas, né? Deus fez com que a igreja de Filadélfia fosse de evangelização. Isso por causa de o quê? Por causa de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando o texto diz que eu conheço as tuas obras. E era uma porta aberta. E uma das aplicações deste ponto de porta aberta é o fato de alcançar pessoas perdidas. Há um texto, quando fala de sinagoga, que está neste texto mesmo, embora alguns dizem que trata-se de salvação dessas pessoas que são judeus, alguns negam, dizendo que simplesmente Deus faria com que eles reconhecessem aquilo que é o seu poder. Isto está no versículo 9. Farei com que aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Então, algumas interpretações é essa de que vão reconhecer sobre o poder de Deus, que para mim também faz muito sentido. Mas essa igreja foi
de evangelização quando nós olhamos essa questão de porta aberta. Agora, vamos seguir olhando as promessas, que é o terceiro ponto. As promessas, primeiro, é de eles serem guardados. Podemos ver isso, versículo 11. Versículo 10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Quando a igreja é exemplar, Deus, ele livra das tentações. Não significa que o cristão, estando aqui na face da terra, não vai pecar. Com certeza peca. E quando peca, reconhece o seu pecado e confessa a Deus. Mas também essa é uma promessa mesmo na tribulação, quando o mundo, por exemplo, estiver a enfrentar um momento de perseguição, Deus guarda os seus fiéis, guardam aqueles que de fato vivem de acordo com a sua vontade. E como é que Deus guarda? Eu gosto de associar essa questão de Deus guardar os seus, conectando com o guardar da sua palavra. Salmos capítulo 119, versículo 18, se não estou em erro, versículo, diz: guardei a minha palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse versículo, ou é 11? Sim, é versículo 11. Significa que no tempo da tentação, o cristão permanece firme porque tem a palavra de Deus no coração. E ter mesmo a palavra de Deus é coisa valiosa. E quando nós temos a palavra de Deus, eu gosto de lembrar a tentação de Jesus, que está em Mateus, Marcos, capítulo 4. Acho que pelo menos esses dois evangelhos são capítulo 4. Quando Jesus ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus. Usou a palavra. Ele poderia talvez usar como aquilo que nós olhamos nos filmes, né, nos mutantes, de lançar mão, sair um poder, a tentação desaparecer. Mas não fez isso. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Quando disse: ele não tentará o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Paulo também, Efésios capítulo 6, quando ele fala de armadura de Deus, ele enfatiza a questão da palavra de Deus. Significa que quando alguém tem a palavra de Deus, vai resistir nos dias maus, quando o mundo estiver a enfrentar tribulação, quando a pessoa estiver a enfrentar tentação. Quando a pessoa tem uma mente vazia, acho que foi, não sei se foi Spurgeon ou outra pessoa, diz que a mente vazia, não sei quem lembra essa citação, é oficina do diabo, né? Acho que foi Martinho Lutero. A mente vazia é oficina do diabo. Sem dúvida, quando alguém não tem nada na mente a respeito de Deus, até tentação acaba não sendo tentação, né? Até a pessoa busca porque é inércia. Razão pela qual temos que procurar conhecer o Senhor, a sua palavra. A promessa é esta: no tempo da provação, Deus vai nos livrar da perseguição, da tentação. E a segunda coisa que eu olho sobre promessa é de estar na presença de Deus. E nós podemos ver isso a partir do versículo 11, quando o próprio Jesus diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12 diz: farei do vencedor uma coluna de santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Então, versículo 12 nos mostra essa questão de estar diante da presença de Deus. Aquela cidade de Filadélfia foi destruída por causa de terremoto. Não sei, terremoto. Foi destruída, embora houve um rei, né? Um imperador que reconstruiu
a cidade. Então foi uma cidade que sofria muito dessas calamidades. E aqui Deus dá essa promessa que Ele vai fazer uma coluna, nesse caso, que não é aquela coluna que eles construíam e caíam, né? Mas uma coluna que que o próprio Deus vai fazer. E eles, nesse caso, a igreja vai permanecer com Deus para todo sempre. Quando eu leio este texto, o que vem na minha mente é a questão da pátria celestial. Nós sabemos que estamos numa terra cheia de turbulências, de calamidades, de aflições, entre outras coisas. Mas Cristo, quando Ele estava para sair, Ele disse que eu vou ir e vou preparar-vos um lugar, né? E eu gosto também de Paulo, quando ele fala aos filipenses que a nossa pátria está nos céus, mostrando que Cristo prepara uma casa melhor, prepara uma pátria melhor, onde nós vamos estar com todo sempre. E essas palavras traziam conforto para eles, da mesma forma que trazem conforto para nós, por causa do sofrimento que eles tinham com o terremoto, destruindo até mesmo a cidade. Haverá os céus onde não haverá essas coisas. Então, essas são as promessas de Deus. Ouvimos a questão de nos livrar, até mesmo naquela tribulação, Deus vai nos livrar, pelo fato de termos a palavra de Deus. E a segunda coisa é essa de estarmos diante dEle, na sua presença. E a segunda coisa é essa de novo nome, nova identidade, né, que ele diz aqui. E é uma graça, de facto, que há essa identificação com Cristo, né? Há essa identificação com Cristo. E Cristo, Ele não se envergonha de nos dar um novo nome, um nome que identifica Ele mesmo nos céus. Isso é graça, é misericórdia. E a partir daqui mesmo, a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Não somos vizinhos de Deus. Não somos outros nomes, né? Então, trouxe este texto simplesmente como exortação para nós como igreja a seguirmos este exemplo que olhamos na igreja de Filadélfia, que foi o fato deles depender de Deus, de guardar a palavra de Deus e também de ser um espaço de evangelização, reconhecendo que Deus é fiel quando permanecemos na sua palavra, Ele nos livra no tempo da aflição, porque aflições sem dúvida vão chegar. Apesar de nós sermos fiéis a Deus, não podemos pensar que estaremos isentos disso, né? Como Igreja Universal, por exemplo, mostra. E aflições é boa coisa, como esses aqui enfrentaram com os próprios judeus, né? O texto mostra isso, porque a aflição tem um propósito. Tudo que Deus faz para o cristão tem um propósito. É por isso que Romanos capítulo 8, 28 diz que sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E um dos propósitos da aflição nesta terra é nos mostrar que a casa do cristão não é aqui. Que o cristão tem uma vida, tem uma pátria celestial, tem um novo lar, que as coisas não terminam aqui, como os filósofos daquela época diziam, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Com certeza vamos morrer de uma forma física, mas haverá ressurreição, porque a vida, de facto, ou a morte é eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pela sua palavra. Ajude-nos a seguir o exemplo da igreja de Filadélfia. Sabemos, Pai, que nós somos fracos, somos imperfeitos. Manifesta a sua graça, manifesta o teu poder, de modo que possamos te glorificar, possamos te adorar, possamos nos apresentar a ti. Reconhecendo que o Senhor é santo, reconhecendo que o Senhor é verdadeiro, reconhecendo que o Senhor é soberano e faz tudo o que te apraz. Use-nos, Senhor, como instrumentos para a tua glória, de modo que o teu nome possa ser glorificado,
de modo que o mundo possa ver a luz que raia em nós e que possa aproximar aquele que faz toda esta obra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, conhece, Pai, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ajude-nos, Senhor, de modo que não possamos envergonhar o Teu santo nome. Ajude-nos, Pai, nos dê mais amor, nos dê mais conhecimento da Tua palavra. Obrigado, Pai, por disponibilizar esta palavra nas nossas mãos. Ajude-nos, Pai, a aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede. E uma que é maior é esta, de termos a Sua palavra que revela a Sua vontade. Porque estamos cientes, Pai, de que no mundo lá fora há muitas pessoas que não têm esta oportunidade de ter a Sua palavra. Há muitas pessoas que vivem na escuridão, vivem buscando outros deuses, buscando outras coisas, mas nós estamos aqui com esta oportunidade de ouvir a Sua palavra. Ajude-nos, Pai, a nos agarrar a esta palavra. Ajude-nos, Pai, a olharmos pela nossa vida espiritual. Ajude-nos, Pai, a termos os céus acima da terra. Ajude-nos, Pai, a reconhecer que há uma pátria celestial, onde o próprio Jesus Cristo nos concederá, quando o mundo acabar, quando estarmos com Ele, para todo sempre, Pai. Conceda-nos, Pai, ajude-nos a guardar o nosso tesouro nos céus, onde não há traça nem ferrugem, que é o nosso coração diante de Ti. Sabemos, Pai, que quando o Senhor toma o nosso coração, quando o Senhor toma a nossa vida, estamos seguros. Estamos confiantes, Pai, porque sabemos que, conforme Jesus disse em João capítulo 10, que nenhuma força, nenhuma pessoa, nem o diabo vai nos arrebatar das Suas mãos. Queremos orar agradecidos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela mensagem. E chegamos ao fim, ou estamos a caminhar ao fim do nosso culto para o dia de hoje. E gostava de saber se há alguém que nos visita pela primeira vez. Se existe, pode chegar aqui em frente e dizer o seu nome. Também informar, chegou a convite de quem. Bom dia, irmãos. Eu respondo, meu nome é Castro Raimundo. Fui convidado pelo irmão Bernardino. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Não sei se temos mais alguém. Só podemos nos lembrar do nosso encontro que o nosso irmão Gustavo pediu para que os jovens possam ficar depois de terminar. E eu vou ler número 6, 24 e 26 a 26, e depois vamos entoar em pé hino 99 do Inário Verde, e depois deste hino podemos saudar uns aos outros. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Em pé, hino 99 do Inário Verde.